Olá pessoal, nesse vídeo eu quero estar mostrando aí algumas instruções básicas de cuidados obrigatórios para com a sua impressora que tem instalado aí o Kitbook Ink. Então nesse modelo aqui é uma HP 6830, porém esse vídeo serve aí para vários modelos, né? Então nós temos aqui uma etiqueta com alguns cuidados obrigatórios que informa, né? Então acompanhando aqui com vocês, para estar mostrando aí melhor essas informações, nunca virar a impressora, sempre deixar em lugar plano. Então o que acontece? Sempre a tua impressora, você vai ter que deixar ela numa posição reta, como está aqui, lugar plano. Você não pode virar ela em hipótese alguma, porque tinta que tem dentro da impressora vai vazar, vai jogar lá na placa lógica, nos sensores, vai acabar danificando o produto. Além de que a tinta que tem aqui para fora vai estar indo para dentro da impressora, né? Então é um sistema contínuo, ela por gravidade fica aqui ao lado. Se você virar, vai derramar tinta tanto aqui dentro como fora da impressora, né? Não pode colocar o reservatório em cima ou abaixo da impressora, nem mesmo suspenso, pois pode desprender e cair. Então se você deixar esse reservatório abaixo do nível da impressora ou do nível que foi instalado ela, né, tudo certinho, dependendo de alguns modelos tem uns pezinhos. Então se você tirar desse nível, colocar em cima da impressora, ela vai vazar para dentro dela por meio da gravidade, e se você colocar muito abaixo, ela vai retornar a tinta, não deixando imprimir. Assim como se você deixar ela suspenso, no caso aqui ele tem um suporte, mas esse suporte aqui pode desprender, cair e vai derrubar o teu reservatório. Então sempre tem que ficar em cima da mesa, assim ó, no lugar plano, porque isso aqui não pode desprender e cair. Não existe, não tem como esse reservatório que está grudado aqui ao lado cair, em hipótese alguma. Não tem como ele cair daqui, porque ele está em cima da mesa. Ele não tem como ele cair daqui, ó, desprender, cair, deitar, acontecer alguma coisa, porque ele está fixo aqui ao lado. Então se estiver em cima da mesa não tem o que acontecer. Se acabar dando algum problema, é porque ficou suspenso, alguém virou impressora. Então tem que se atentar bem cuidados a isso, né? Verifique o nível de tinta e complete se preciso. Não deixe acabar totalmente a tinta. O que acontece? Aqui ele é um sistema contínuo. Então acontece que nem num carro. Você não pode deixar acabar a gasolina, porque senão vai entrar, tipo, não tem lógica, o carro não vai andar. A mesma coisa que a impressora. Se você deixar acabar a tinta aqui do reservatório, vai entrar ar aqui no sistema e lá no cabeçote não vai ter tinta para sair. Só que não adianta só você colocar tinta aqui dentro e mandar fazer impressão. Você tem que pressurizar todo esse sistema aqui para entrar tinta tudo novamente. No carro ele tem uma bomba que puxa, um motorzinho que puxa a gasolina que está no tanque para o carburador, para a injeção eletrônica, como for. Mas no caso aqui não tem uma bombinha que puxa essa tinta aqui. Você pode insistir em trocentas limpezas, não vai resolver. Vai ter que fazer aí, pode ser que resolva, né, mas muito raro acontecer. Você vai ter que puxar e fazer uma manutenção nela. Então evita acontecer esse tipo de problema. Utilizar a tinta específica na etiqueta colada na impressora ou reservatório. A troca de fornecedor ou tipo de tinta pode ocasionar entupimentos irreversíveis ao cabeçote. Então o que acontece? Cada modelo e marca de impressora utiliza um certo tipo de tinta. Então uma tinta da HP não serve na Epson, assim como da Brother não funciona na HP. Então são várias desses tipos de trocas. Não funciona. Não existe uma tinta universal. Porque os fabricantes de impressoras já fazem uma tinta, cada um trabalha com um padrão. Então tem que utilizar a tinta específica. Assim como, nesse caso aqui, essa aqui é uma 6830, utiliza todas as cores pigmentadas. Mas você pode colocar o preto pigmentado, o colorido corante, pode colocar todas corantes, pode colocar comestível. Então, contanto que ela seja específica para a sua impressora. Então o que acontece? Eu não posso pegar uma tinta, por exemplo, de uma HP, uma plotter, digamos, solvente, e colocar numa HP dessa daqui. Não tem lógica, porque lá aquela impressora é específica para aceitar uma tinta solvente. Então, se a tua impressora aceita o tipo de tinta e for específica, aí beleza, aí você pode colocar. Assim como você não pode pegar uma tinta de uma impressora pequena e colocar numa plotter, dessa solvente aí, porque a tinta é diferente. Então, por mais que seja da HP, não vai funcionar. Ela tem o seu tipo específico, então tem que se atentar a isso também. Imprimir no mínimo
uma folha colorida por dia e fazer uma limpeza de cabeçote por semana. Nunca deve utilizar o modo de impressão rascunho, sempre imprimindo a qualidade normal ou melhor, para que o cabeçote da impressão e a impressora tenham vida útil maior. Então o que acontece? Se você ficar utilizando no modo rascunho, o modo rascunho é um meio de economizar tinta. Aqui você tendo book ink ou fazendo recarga de cartucho, você já está pagando barato na tinta. Então você não tem o que reclamar. Por exemplo, não tem um custo de maior como você tinha no cartucho original. Então você não precisa imprimir no modo rascunho. Ah, é por causa da velocidade. Esqueça a velocidade. Aceita como a impressora é. Você quer velocidade? Compra uma impressora de maior velocidade. Por exemplo, uma série Pro. Hoje tem a 8610, 8620. Então, para você ter uma maior velocidade. Porém, mesmo assim, você vai ter que imprimir no modo normal ou melhor. O rascunho nunca é recomendado utilizar. Quando você utiliza o cartucho original, aí beleza, pode usar o modo rascunho sem problemas. Mas o cabeçote dura menos. A impressora trabalha mais rápido. Ela vai ter vários outros tipos de desgastes desnecessários. Então, utiliza no modo normal melhor, que você vai ter uma vida útil maior da impressora. Isso nós já vivenciamos aqui na assistência técnica. Então, não tem. Segue o recomendado aí que você pode estar tendo uma maior vida útil da impressora. Papel encravado, atolamento. Entre em contato com a Sulink ou consulte o manual para informações de como proceder corretamente com a retirada desse papel preso, pois se retirar errado, poderá danificar as engrenagens internas da impressora. Então o que acontece? Aqui nessa impressora aqui, um exemplo dela, encravou o papel, tem um lugar específico, verifica que o fabricante até coloca aqui, ó, uma folhinha, no 2 a folhinha está amassada, no 3 ela está sendo retirada amassada e está fechando a tampa. Então o que acontece? Você retira a tampa, verifica alguma folha enroscada, puxa cuidadosamente aqui a folha, verifica se ela não rasgou. Se ela rasgou, vai ter que achar o pedaço aí que está rasgado dentro da impressora e volta na posição. Então o próprio fabricante já tem esse manual. Se você não tem acesso a ele, não conseguiu, você pode estar entrando em contato com a Sulink, que nós fornecemos aí algumas dicas aí de como proceder, né? Então aqui, pulando para o próximo. Importante, caso precise transportar a impressora, entre em contato com a assistência técnica Sulink para maiores informações, a fim de evitar vazamentos e danos irreversíveis ao produto. Então o que acontece? É o mesmo caso daquele nunca virar a impressora. Tem pessoas que às vezes vai estar de mudança, vai transportar a impressora, vai precisar levar aí para assistência técnica, ou vai mudar de local, alguma coisa assim. Normalmente as pessoas, já aconteceu várias vezes, simplesmente pega a impressora, enfia embaixo do braço, viram a impressora, só com a hora dá uns minutos ali, tá pingando tinta, tudo. Então acaba estragando o carro, acaba estragando o chão aí da casa, de onde estiver indo levar a impressora, a roupa. Então esse é o grande problema, tem que tomar muito cuidado com isso. Se ela tem a primeira instrução lá de deixar ela sempre reta, você não pode virar a impressora, em hipótese alguma. Então você sempre transporta ela na horizontal, assim, ó, sempre reta. Porque senão você vai acontecer o mesmo caso de vazar tinta, porque é por gravidade. Então, por mais também que tivesse só cartucho original, você também não pode virar. Porque, ó, aqui nós temos um dispenser nessa impressora. Se essa tinta aqui, ó, não viesse para fora, ele ia tudo para dentro da impressora. Aí você usa. Digamos que você faz aí umas 2, 3 trocas de cartucho, já foi bastante tinta. Fez algumas limpezas de cabeçote, já foi um monte de tinta para dentro da impressora. A partir do momento que você vira essa impressora, essa tinta que está dentro dela, fica aqui, ó. Tem aqui dentro nesse sistema de limpeza aqui, ó, vai vazar por tudo, vai vazar em sensor, fita magnética e vai gerar aí um monte de danos à impressora. Aqui tem sensor, placa lógica, então tem que se atentar a isso, né? Dúvidas ou defeito no sistema de tintas e impressora? Entre em contato urgente conosco. Não tente solucionar sem informação técnica ou deixar a impressora parada sem uso. O que acontece? Se aparecendo aqui na impressora problema no sistema de tintas, alguma falha, algum erro, primeiramente você vai ler o que está escrito aqui e vai verificar aí para alguma solução. Então o que acontece? Normalmente ela só informa, aviso de tinta, tá com o cartucho vazio, alguma coisa assim. Tem que ver a pergunta ou a resposta que ela está dando aqui, ó, como a impressora se comunica com o usuário. Então ela informa o que está acontecendo. Então, mediante isso, você tem já uma pergunta, alguma dúvida já para entrar em contato aí com o setor técnico que está verificando aí uma solução.
Então tem que ler, às vezes, a resposta na própria informação da impressora. Tipo, aperte o botão tal para continuar, aperte o tal botão para dar um reset. Então tem tudo isso daí, né? Tem que verificar aí. Se você não conseguir com alguma videoaula ou com alguma informação técnica, entre em contato conosco, né? Serviços são efetuados somente em nossa assistência técnica Sulink em Curitiba. Então acontece, nós temos assistência técnica aqui em Curitiba, Paraná. Nós fazemos todos os serviços aqui em nosso laboratório. Então não tem como a gente resolver algumas coisas por telefone, por e-mail, por vídeo. Então não tem como nós respondermos algumas questões sem estar em frente ao equipamento, abrindo ele, verificando, vendo as mensagens, conferindo o que está ocorrendo aí com o equipamento. Não tem como a gente ter uma noção do que está acontecendo e informar vocês aí o que resolver, porque precisamos estar em frente ao equipamento. Então, coloco aqui na bancada, analiso aí, faço uma análise, um orçamento para estar solucionando aí o problema. Aqui informa sobre a nossa garantia. Nós da Sulink oferecemos hoje 3 meses de garantia. Então, se você comprou uma impressora conosco, já com o kit instalado, você tem a garantia de 3 meses aí total da impressora. Se você comprou a impressora fora e trouxe só para a instalação do book, então você vai ter a garantia de 3 meses do book e do serviço. Então acontece, não tem como a gente dar uma garantia de um painel, de um cabeçote de impressão, de um cartucho, de um sistema interno, alguma coisa. Por quê? O sistema de book nada mais é do que um reservatório com uma mangueira encaixado nos cartuchos. Verifica, ela corre tranquilamente aqui, ó. Se tiver bem instalado, não tem o que dar defeito. Então, é que nem você mandar um carro para consertar. Você levou para ele resolver um problema no motor. E daí você saiu de lá, furou o pneu. Não tem lógica você ir lá e pedir garantia do pneu furado. Não tem nada a ver. Então, acontece no caso, essas comparações aí para vocês entenderem melhor aí o caso da impressora. Então, por exemplo, instalamos aqui o Book Ink e tal, só retiramos essa tampa, não precisamos retirar o scanner. Daqui 2, 3 meses aí dá um problema no scanner. Não tem como a gente, nós, os técnicos ou as empresas que vendem impressora para você, não tem, pelo menos por nós, consigo afirmar que não tem como a gente dar a garantia do scanner, no caso, de um painel, se a gente nem chegou a mexer nesse procedimento. E ela funcionou por um certo período. Então, estragou. Para não funcionar, ela tem que ir já na hora. Então, digamos, você mandou arrumar um carro, você tirou da oficina, você andou uma quadra, começou a falhar. E você mandou ele arrumar o motor. Então, aí sim, aí tem garantia. Então, se você mandou instalar o book, começou a falhar a impressão, vamos ter que verificar todas aquelas informações, conferir, aí ver o que está de errado, se aconteceu alguma coisa, se for no transporte. Então, o que acontece? Essa garantia não cobre os não cuidados citados acima, que no caso seriam os danos causados pelo uso incorreto do seu produto. Então a gente já coloca uma informação aqui sobre como proceder com uma correta utilização. Isso aqui são instruções básicas. Tem muitos outros dados aí que você pode estar verificando no nosso termo de garantia, nosso termo de aceite, nossa loja virtual e nosso site, né? Então, ou entrando em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer em informar para você aí todas as suas dúvidas aí relacionadas a esse tópico aqui. Então, não tem muito que dar problema aí, se você seguir aí corretamente. E nessa etiqueta aqui, no caso, exclusivamente tem os outros modelos de etiqueta, mas aqui ela dá uma pequena explicação aí de como fazer a recarga desse reservatório. Então nós temos vídeos aí de como fazer essa recarga, porém, essa instrução básica aqui já é para o pessoal ter uma pequena noção, né, em texto, né. Daí informa também aqui, se deseja comprar alguma tinta, né, vocês podem estar entrando em contato conosco, por telefone, por e-mail aí, que nós vamos estar auxiliando aí você aí com algum procedimento. E é isso, pessoal. Espero que tenha entendido aí o que eu expliquei nesse vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, você pode estar entrando em contato conosco no e-mail contato@sulink.com.br ou no vendas@sulink.com.br ou no suporte@sulink.com.br. Assim como você pode estar entrando no nosso site www.lojasulink.com.br ou www.sulink.com.br que tem nossas informações para contato. Espero ter auxiliado vocês aí com esse vídeo. Até a próxima. O modelo utilizado é apenas um exemplo. Estas informações servem para a maioria das impressoras instaladas com Book Ink, ou seja, os cuidados obrigatórios são praticamente o mesmo. Recomendamos que assista aos outros vídeos que temos relacionados à recarga do Book Ink, pois se efetuada de maneira incorreta, vai gerar falhas de impressão.
se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal, clique em gostei e compartilhe com os seus amigos.